Meus irmãos, bom dia, bom dia, bom dia, graça e paz, amém? Estamos começando mais uma escola dominical, mais um dia para estarmos juntos aí, mais uma semana se iniciando então, né? Para começarmos a nossa semana aí diante do nosso Deus, meditando nas verdades de Deus, sendo edificados pelo nosso Deus. Esse é o propósito de estarmos reunidos aqui nessa manhã, né? Invocarmos o nome do nosso Deus, sabendo que Ele é o Deus que se manifesta entre nós. Então vamos começar o nosso tempo de escola dominical fazendo uma oração, pedindo a bênção de Deus. Em seguida a gente já vai dividir aí em salas, mas sem a bênção de Deus a gente não chega a lugar nenhum. E é por isso que a gente ora a Ele, pede a bênção dele. Eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Eduardo orar por nós, pedindo a bênção de Deus para a nossa escola dominical. Amém. Amém, amém. Bom, a gente já vai dividir em classes aí, então adolescentes podem subir, classe de novos membros pode subir, e eu acho que as crianças já todas subiram. E os demais irmãos, nós ficaremos aqui juntos para dar continuidade então à nossa série Aprofunde. A gente começou essa série há alguns domingos atrás e nós temos conversado, esse é o propósito dessa série, alguns temas que nós julgamos bastante importantes, essenciais aí para a nossa caminhada e que nós precisamos estar bem fundamentados nesses temas. Então, a ideia aí de nós fazermos uma série com o tema Aprofunde é a gente ter um currículo também, onde todas as pessoas que vão chegando novas também vão passando por determinadas coisas, e essa vai ser uma das salas aí que futuramente vai estar dentro do cronograma aí das pessoas novas que estão chegando na nossa igreja. A gente já falou nessa série, a gente começou falando sobre a autoridade das escrituras no mundo cético, então tivemos 2 aulas sobre isso, sobre a importância e como que a Bíblia continua sendo a palavra de Deus, apesar de tudo que a nossa cultura diz, e como que embora a nossa cultura ataque a palavra de Deus constantemente e trata da palavra de Deus como se fosse uma fábula. Nós conversamos aqui então sobre como a palavra de Deus continua trazendo respostas muito mais adequadas do que a que o nosso mundo traz e continua sendo uma palavra poderosa e autoritativa para a nossa cultura. A gente falou disso e hoje então nós vamos dar continuidade à nossa série, falando um pouquinho sobre... E peraí, por que esse negócio aqui não está funcionando? Eita vida. Peraí, gente. Agora meu computador travou. Ô, Paulinho, vocês estão mexendo em alguma coisa aí que sumiu tudo aqui, ó? Aí, foi. Então, hoje a nossa aula então hoje, desculpa aí os problemas técnicos, mas hoje então a gente vai entrar, depois de falar sobre a autoridade das escrituras, hoje nós iremos entrar falando um pouquinho sobre as doutrinas da graça, e a gente vai tratar então dos 5 pontos, também conhecidos como 5 pontos do calvinismo, ou as 5 doutrinas da graça, e mais do que simplesmente repassar as doutrinas, mas a ideia é a gente pensar nas implicações de crer nessas questões para as nossas vidas, porque se tem uma das coisas que tem sido muito confundida e muito maltratada na nossa cultura é a pergunta: o que é o homem?
quem nós somos, qual é o nosso estado natural. E por que é muito importante a gente entender isso? Porque no fim, gente, nós iremos olhar para todos os problemas do mundo a partir de qual é o estado do homem. E também todas as soluções que nós iremos procurar para os problemas humanos vai passar por qual é o problema do homem. Então é por isso que é importante a gente começar falando sobre as doutrinas da graça e a gente vai começar falando sobre a depravação total e as suas implicações para as nossas vidas. E antes da gente entrar na depravação total, apenas um histórico de como que surgiram os 5 pontos do calvinismo, ou as 5 doutrinas da graça, e aqui é um histórico extremamente rápido, mas na época pós-reforma protestante, isso daqui, a gente estava lá na Holanda em 1610, um grupo de discípulos de um teólogo, todo mundo já deve ter ouvido falar sobre Jacó Armínio, ou Jacobus Arminius, que era um teólogo holandês, que estudou inclusive em Genebra, junto com na faculdade que Calvino fundou, de teologia e tudo mais, e os discípulos de Arminius, eles se juntaram e formularam 5 artigos, ou 5 declarações de fé, e mandaram para a igreja da Holanda daquela época, e qual era o propósito deles? Era levantar um debate sobre alguns pontos que diz respeito à salvação do homem. E esse movimento ficou conhecido como a remonstrância. Eles, então, trazendo aqui 5 questionamentos para levantar um debate dentro da igreja daquela época. E o objetivo deles, então, era debater algumas coisas, e os 5 pontos que eles levantaram foram o seguinte: vontade livre, e aqui eu vou falar bem rapidinho de cada uma, mas eles diziam o seguinte: primeiro, o homem, embora ele tenha sido afetado pelo pecado, isso não afetou completamente o bem que Deus colocou no homem. Então o homem, embora ele seja pecador, ele ainda tem condições e liberdade para escolher entre o bem e o mal. A vontade do homem é livre, inclusive para querer a Deus ou não querer a Deus. Esse era o primeiro ponto. O segundo ponto é que a eleição é sempre condicional. A Bíblia fala que Deus escolhe pessoas. Mas como que Deus escolhe as pessoas? E aí ele diz o seguinte: Deus escolhe assim. Deus, como conhece o futuro, ele olha e fala o seguinte: nossa, aquela pessoa ali vai crer em mim e vai perseverar até o fim? Vai. Então eu vou escolher ele. Aquele ali vai me escolher e vai perseverar até o fim? Não. Então eu não vou escolher ele. A eleição era, eles diziam isso, né? É condicional ou condicionada ao que a pessoa, a fé da pessoa e a perseverança que Deus antevê na vida daquela pessoa. Outra coisa que eles diziam é que a expiação foi universal, Jesus morreu por todas as pessoas da face da terra, e eles queriam propor esse debate. Além disso, o quarto ponto que eles propuseram é que a graça pode ser resistida, ou seja, mesmo que Deus queira salvar alguém, aquela pessoa pode resistir à graça de Deus e dizer: não, mas eu não quero. Deus vem com a sua graça, mas eu não abro o meu coração para Jesus entrar. E eu posso resistir ao chamado interno de Deus. E o quinto ponto é que o homem pode cair da graça. Ou seja, mesmo uma pessoa salva, ela pode abandonar a fé e perder, inclusive, a sua salvação. Esses foram os 5 pontos que os remonstrantes levantaram para a igreja holandesa daquela época. Então, a igreja convocou um sínodo, uma reunião, uma assembleia, onde vários pastores se reuniram, e depois de 5 meses de debate, isso em 1919, foi quando então eles armaram esse sínodo aí e trouxeram a resposta. Eles rejeitaram esses 5 pontos e propuseram os outros 5 pontos, e esses 5 pontos ficaram conhecidos como as doutrinas da graça, ou os 5 pontos do calvinismo. E a gente vai ver aqui, a partir de hoje então, cada aula vai ser sobre um desses pontos. E o primeiro ponto então, contrapondo aqui a ideia de vontade livre, eles trouxeram a verdade bíblica de que não, a vontade do homem não é livre. A vontade do homem é escravizada pelo pecado ou depravada totalmente. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Essa resposta ficou conhecida então como as doutrinas da graça, e todas as igrejas reformadas até hoje creem nesses 5 pontos, faz parte aí da nossa fé, dos nossos fundamentos. E não só é importante para a gente descrever o que a gente acredita, mas porque isso tem influências profundas e implicações profundas para as nossas vidas, e é isso que eu quero mostrar aqui hoje. E para introduzir o assunto, eu quero começar fazendo essa pergunta. Se alguém perguntasse para você, o ser humano, o que é o homem? O que você responderia? Alguém chega para você e fala assim, como você define o ser humano? Como você responderia essa pergunta? Um de cada vez, tá? Ou aí eu fiz uma pergunta difícil demais. Embora talvez você nunca tenha pensado nisso, mas você acredita alguma coisa sobre o que é o homem, e digo mais, você vive e trata todos os problemas que acontecem à sua volta a partir da perspectiva que você tem sobre o que é o homem. Por isso é muito importante a gente pensar sobre isso. O que é o homem? O homem é criação de Deus. Crer nisso já muda tudo.
Porque se eu sou criação de Deus, automaticamente eu preciso de quem? Mas a gente vai chegar lá. O que mais que é o homem? Feito à imagem e semelhança de Deus. A gente vai falar rapidamente sobre isso hoje. Mas crer nisso faz toda a diferença. Entender o que isso significa. O que mais? O que é o homem? Um ser dependente do Senhor. Como diz a palavra também, por ele existimos, nos movemos, respiramos. E tá tudo certo. A gente vai aprofundar um pouquinho nisso e eu quero mostrar como que no nosso mundo as pessoas têm tratado o ser humano. E digo mais, não é só no nosso mundo. Muitas pessoas na igreja, embora falem, eu creio que o homem é um ser criado por Deus, é a imagem de Deus, na prática, muitas vezes nós tratamos o homem como o nosso mundo vê. E aqui algumas propostas, e eu vou passar por isso rápido, porque eu poderia gastar uma aula inteira só falando sobre isso daqui. Mas algumas propostas do nosso mundo. Pode falar, minha irmã. Não, a nossa igreja, não, aqueles 5 pontos do começo é um contraponto do que nós acreditamos. É arminianismo, calvinista. Exatamente, a gente vai ver então cada um daqueles 5 pontos e por que nós acreditamos. Porque nós entendemos que essa é a verdade bíblica. É por isso que a gente acredita nisso. Mas ó, algumas, pode falar, Fábio. Então, antes de colocar. E olha só, algumas propostas. E, gente, isso daqui, eu quero mostrar as implicações, mas rapidamente. Por exemplo, é muito comum as pessoas, ateus acreditam nisso, e essa é a visão ateia. O que é o homem? O homem é mais um animal que é regido pelos seus instintos. Ele tem fome, ele tem desejo de prazer, e ele é regido por isso. E qual é o segredo de você viver bem? É você dar vazão a esses desejos e a esses instintos naturais. Quantas vezes, gente, teologia de Hollywood. Faça o que o seu coração manda. Você tem vontade? Faça. Por quê? Porque a visão é que o homem, ele tem instintos e ele vai ser feliz quando ele suprir todos esses desejos, esses instintos naturais. Como se o ser humano fosse que nem uma vaca ou um boi que entra no cio, então precisa arrebenta a cerca para pular. Como... Mas muitas pessoas olham para o homem dessa forma. Às vezes até a gente. Ah, mas é o que eu quero. Mas eu. Quantas vezes eu já ouvi isso? Mas, pastor, então eu nunca posso ser feliz porque a pessoa quer fazer uma coisa que não está na Bíblia? E como se a alegria tem a ver com você extravasar todos os seus instintos naturais. Como se o homem fosse um ser instintivo. Pode falar, Dal. Com certeza. Com certeza. Outra opção que é muito comum na nossa cultura. O homem nasce neutro e ele é moldado pelos estímulos bons e ruins que ele recebeu na vida dele. Então o homem nasce assim, um livro em branco, e à medida que as coisas boas e ruins e as influências boas e ruins vão acontecendo na vida dele, vai escrevendo coisas boas ou coisas ruins. Quantas vezes a gente vê pessoas que elas olham, sabe por que eu sou assim? Porque quando eu era criança, porque a maneira como eu fui criado, porque como se eu fosse fruto do meio, e apenas isso, eu nasci neutro. Não é culpa minha, é porque e a gente trata o homem como se ele fosse meramente um ser comportamental. E aqui, gente, muitas linhas psicológicas seguem isso. É tudo uma questão de bons estímulos e maus estímulos para a gente se tornar o que nós somos. Outra opção, o homem nasce neutro e é moldado. Essa daqui é uma linha psicológica que está em alta hoje em dia. É a terapia cognitiva comportamental. Não sei se alguém já ouviu isso. Mas é a visão seguinte: o homem é um ser intelectual meramente. Então, tudo que nós fazemos é fruto daquilo que nós pensamos. E se você faz coisa ruim, é porque os seus pensamentos não estão bem estruturados. Então, qual é o segredo da vida? É você conseguir estruturar bem a maneira como você pensa. Porque aí, se você entender bem as coisas, aí você vai viver da melhor maneira possível. Você quer ver isso? Alguém aqui já ouviu falar de educação positiva? O que é isso? É a seguinte ideia. Você não pode castigar o seu filho, porque tem muito essa questão comportamentalista também de você vai é um estímulo mau e tudo mais.
E o que você tem que fazer? Você tem que conversar muito com o seu filho e convencer ele, porque se ele não está fazendo o que é certo, é porque ele não entendeu ainda que o certo é o melhor. Então é tudo uma questão de você conseguir fazer ele entender. E aí ele vai fazer o que é correto. Como se o ser humano fosse meramente... Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Quantas coisas a gente faz de errado que a gente sabe que está errado? Que a gente sabe que não deveria fazer, mas mesmo assim a gente faz. É uma questão de falta de entendimento? Não é, né? A gente sabe que não é. Mas, na nossa cultura, muitas vezes o ser humano é tratado como um ser meramente intelectual, que tudo que ele faz é fruto daquilo que ele pensa. Como se nós não tivéssemos uma dimensão mais profunda em nós. Outra opção, o homem é moldado por traumas inconscientes, normalmente de ordem sexual. Isso daqui é psicanálise. Cuidado, gente. O cara é psicanalista. Sabe o que ele acredita? Que todos os problemas que você tem na sua vida é fruto de traumas que estão lá no seu inconsciente e normalmente esses traumas são de ordem sexual. Problemas que você teve na infância, no seu relacionamento com o seu pai, e você via ele como um herói. É uma loucura. Quer ver algumas frases e alguns termos da psicanálise? Você precisa trazer do seu inconsciente. Porque a ideia é o seguinte, você tem coisa guardada lá que você é moldado por coisas que você nem sabe, mas que estão guardadas lá no seu inconsciente, e é isso que determina a sua vida. Como se o ser humano fosse um ser inconsciente que vive a partir de seus traumas. E é por isso que em psicanálise eles fazem coisas de regressão, hipnose, porque a ideia é o seguinte, é você trazer o que está no inconsciente para o consciente, como se o homem fosse isso. Como se os problemas tivessem a ver com isso. Outra visão do homem é que o homem, essa é uma visão positivista e a visão dos coaches da nossa cultura. O homem é um ser que tem todo o potencial dentro de si mesmo, para fazer o que ele quiser. E o que você precisa é conseguir destravar esse potencial. Mas todas as respostas estão em você. E tem muitas linhas psicológicas, e percebe o seguinte, quando a gente fala de psicologia, gente, a gente está falando de várias linhas diferentes, tá? Dentro da psicologia a galera briga, porque você tem diversas linhas. E quem é dessa linha aqui, psicológica, psicólogos dessa linha, eles são aqueles psicólogos onde eles nunca falam o que você tem que fazer. Eles sempre fazem perguntas para você chegar nas respostas, porque tudo está dentro de você. Você só precisa achar o caminho que está... Porque você tem todo o potencial bom dentro de você para conquistar o mundo. E os coaches, motivacional e etc. vai nessa linha. Tudo isso é... O que é o homem? Nessa visão, o homem é um ser bom. Que infelizmente algumas coisas travou o potencial que ele tem dentro dele. Mas ele precisa liberar todo esse potencial. Tudo isso tem a ver com o que é o homem. Gente, nós educamos filhos a partir da perspectiva que nós temos sobre o que é o homem. Nós tratamos os nossos problemas pessoais a partir da perspectiva que nós temos sobre o que é o homem. Na verdade, isso daqui molda muito da maneira como nós vivemos as nossas vidas. E aí, quando a gente entra para o meio evangélico, você tem mesmo dentro das igrejas evangélicas, visões diferentes sobre o que é o homem. Por exemplo, você tem dentro, e a maioria das igrejas evangélicas vão acreditar o seguinte, o homem é um ser que tem uma inclinação para o mal, mas ele ainda é bom. E ele tem liberdade para escolher entre fazer o certo e o errado. Tudo está na mão dele. E Jesus está batendo no coraçãozinho dele. Pedindo, venha para mim. E ele tem toda condição de abrir a porta do coração dele e falar, Jesus, entra. Ainda há coisas boas no homem. A maioria das igrejas evangélicas acreditam nisso. E a visão arminiana clássica, embora a maioria das pessoas não sabem o que os arminianos clássicos creem, mas na verdade os arminianos clássicos não acreditam que o ser humano tem coisa boa. Mas o que eles acreditam é o seguinte, o ser humano é mau, mas Deus, ele derrama uma graça sobre todo ser humano, dando a ele possibilidade de crer se ele quiser, mas ainda não é uma graça determinante. Ela cria possibilidade. Se você quiser, então você pode crer no Senhor. Isso é algumas visões da nossa cultura sobre o que é o homem. Espera aí que o Fábio queria falar. E o ponto é que é o seguinte, quando você tem a visão errada, você nunca vai tratar a raiz do problema. Então você pode até melhorar os sintomas. Pensa que você está doente,
e por causa da sua doença, você está com problema de estômago. Por causa do seu problema de estômago, você tem pressão alta. E aí você toma remédio para pressão alta. Você baixa a sua pressão. Mas o problema continua lá. Eu nem sei se tem algum problema de estômago que dá pressão alta. É só um exemplo aleatório aqui. Mas, o ponto é o seguinte. Quando você tem a visão errada, você pode até melhorar o sintoma. Mas a causa continua lá. E se você está com uma doença que está tendo um sintoma e você só trata o sintoma, a coisa vai agravando. E uma hora você não consegue mais nem tratar o sintoma. Por isso a importância da gente ter uma visão correta do que é o homem, qual é o problema, para a gente entender qual é a solução para os nossos problemas. Fala, seu Gonçalo. A gente vai falar disso também. Porque assim, é claro que a criação que nós temos é uma influência na nossa vida, mas não é determinante. Quantas pessoas tiveram boas criações e tomaram maus caminhos, e outras pessoas tiveram péssimas criações e tomaram bons caminhos? Porque o que é determinante diante de Deus é o estado do nosso coração. É a nossa postura diante do nosso Deus. Então, vamos lá que eu tenho bastante coisa para falar. Uhum. E olha só, até pegando o exemplo do seu Gonçalo, ele falou, ó, eu tive uma boa criação, mas eu fiz tudo de errado. O que mudou? Me encontrar com o Senhor. Porque no fim, a nossa criação, ela é uma influência, mas não determina quem nós somos. A gente vai falar um pouquinho disso. O que a Bíblia fala sobre a condição natural do homem? E agora deixa eu ver meu horário aqui. Gastei muito tempo na minha introdução, mas vamos lá. O que a Bíblia fala sobre a condição natural do ser humano? Como nós nascemos, ou quem nós somos e qual é o nosso estado hoje em dia. Então eu tenho aqui 5 ou 6 pontos sobre a condição natural do homem. Preciso da ajuda de vocês para ler alguns textos bíblicos e depois eu quero fazer algumas aplicações então para nós. Primeira coisa que a Bíblia fala, gente, é que o homem é um ser criado à imagem de Deus. E por isso, o ser humano é um ser essencialmente espiritual e moral. Mais do que seres intelectuais e comportamentais. Nós somos principalmente seres espirituais e morais. Eu não vou me aprofundar muito nisso, mas Gênesis 1:27 é o texto que vai dizer que quando Deus foi criar o homem, ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e assim por diante. E o que significa ser criado à imagem de Deus? Significa que Deus nos criou com um propósito, ele nos dá características que refletem quem ele é. Então, Deus tem algumas características que é só dele, que ninguém mais tem. Por exemplo, ele é todo-poderoso, ele é eterno, ele é onipresente, só Deus é tudo isso. Mas tem algumas outras características de Deus que ele comunicou a nós. São seus atributos comunicáveis. E ser criado à imagem de Deus significa isso, que Deus comunicou parte dos seus atributos conosco. Então, por exemplo, Deus é santo, nós também temos a possibilidade de sermos santos. Ele também nos criou para sermos santos. Deus é justo, nós também temos senso de justiça. Deus, ele é amoroso, ele é bondoso, nós também temos essas características em nós. Deus é criativo, nós também somos criativos. Eu sempre falo isso. Todos os seres que existem em toda a criação de Deus, o único que cria é o homem. Por quê? Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E assim como Deus é criativo, o homem também tem essa capacidade. E assim por diante. Só que ser criado à imagem de Deus não diz respeito só a essas características que nós temos, mas diz também respeito ao nosso propósito.
Deus nos criou a sua imagem com que objetivo? Para nós refletirmos quem Ele é. À medida que nós desfrutamos de um relacionamento com Ele. Então, olha só, por que o homem é um ser essencialmente espiritual? Porque no âmago do porquê nós estamos aqui, está o seguinte: relacionar-se com Deus, e à medida que nós nos relacionamos com Ele, nós refletimos quem Ele é. Esse é o propósito do ser humano. Por isso não tem como você desvencilhar a espiritualidade da vida humana. E é por isso que mesmo aqueles que rejeitam a Cristo e ao Senhor, algum tipo de espiritualidade sempre tem. É interessante isso, porque se você for em qualquer cultura do mundo, sempre vai ter religião lá. Ainda que seja uma completamente errada, mas sempre vai ter. Sabe por quê? Porque Deus nos criou como seres essencialmente espirituais. E não só essencialmente espirituais, isso significa que nós temos uma necessidade de nos relacionarmos com alguém que está além de nós. Mas também, por sermos criados à imagem de Deus, nós somos seres morais. E o que isso significa? Significa o seguinte: existe certo e errado para nós. Eu não sei se já parou para pensar nisso, mas para um cachorro, o cachorro não é um ser moral, nenhum animal é um ser moral. Não existe certo e errado para vaca. Não existe certo e errado para cachorro. Você não vai ver os cachorros se juntando e criando uma prisão para os cachorros que estão infringindo a lei. Não existe isso. Mas isso existe para nós. Por quê? Porque nós somos criados à imagem de Deus. E como Deus é santo e Deus é justo, nós olhamos para as coisas e dizemos: isso está errado. Isso está certo. Isso é bom. Isso é ruim. Isso é puro. Isso é sujo. Nós somos, na base, mais do que seres intelectuais e comportamentais, mas mais profundamente nós somos seres espirituais e seres morais. Isso está no âmago do que é o ser humano. Então essa é uma primeira coisa importante, porque se nós acreditamos e nós entendemos que o ser humano ele é essencialmente espiritual e moral, isso significa que a raiz dos nossos problemas, elas sempre vão ter uma raiz moral. O problema não está na minha intelectualidade. O problema não está no meu comportamento. É mais profundo. Ele sempre vai ter uma raiz moral e espiritual. Porque as duas coisas estão ligadas. Quando eu rejeito a Deus, eu desprezo o padrão de Deus e então eu me afundo em coisas erradas. Quando eu honro a Deus e eu sirvo a Deus, eu estou preocupado com o que Ele quer da minha vida. E automaticamente eu vou reger o que eu faço de certo e errado a partir disso. Então não tem como desvencilhar espiritualidade e moralidade. Porque as duas coisas sempre andam juntas diante do Senhor. Afinal, Deus é santo. Como ele diz: eu sou santo, por isso, sejam santos também. Esse é o chamado de Deus, as duas coisas sempre caminham juntas. Então, primeiro, o que é o homem? É um ser criado à imagem de Deus e por isso ele é essencialmente espiritual e essencialmente moral. Isso é o que somos diante do nosso Deus. Então, essa é a primeira coisa sobre o que é o homem. Segunda coisa sobre o que é o homem. Deus nos criou dessa forma, espirituais e morais. Só que, após a queda, acontece uma mudança na estrutura do ser humano. Após a queda, os seres humanos nascem escravos do pecado. Os seres humanos nascem pecadores. Então, Deus não nos criou assim, mas isso entra na nossa estrutura como seres humanos e na nossa condição natural depois do pecado. E todo mundo aqui, se eu perguntasse: quem é que acha que o ser humano é pecador? Eu tenho certeza que todo mundo levantaria a mão. Mas normalmente nós não entendemos a profundidade disso. E aí eu vou precisar da ajuda de vocês para ler alguns textos. Então, quem pode abrir para mim Jeremias 17:9? Levanta a mão aí que aí eu já passo. Jeremias 17:9, quem pode ler? A Kátia lê. Salmo 51:5. A Flávia lê. Romanos 8:7 e 8. Quem pode ler esse? Leandro lê. João 8:34. Pode ser a Magali lê. João 8:34. Efésios 2 a gente vai pular. E Gálatas 5:19. Quem pode ler esse? Luzia lê. Então, depois do pecado, todo mundo já nasce nessa condição de pecador, só que isso não é só uma doença, assim, sabe quando a pessoa está meio malzinha, está meio gripada, o nariz está escorrendo, mas ela está bem. Não, é mais do que isso. É uma coisa profunda. Jeremias 17:9, pode ler para mim, por favor. Olha como a Bíblia descreve. O coração do homem, depois do pecado, ele passa a ser enganoso e desesperadamente corrupto. A descrição aqui, gente, é de um negócio assim, terrível, horrível, dominado, escravizado. Essa é a ideia. Depois que o pecado entrou no mundo, o ser humano, ele já nasce numa condição de corrupção. E aqui a gente está falando de corrupção espiritual e moral.
Ele já nasce rebelde contra Deus e desejoso de tudo que é ruim. E não desejoso de tudo que é bom. E isso desde o nascimento. Salmo 51:5. Davi, no seu salmo de arrependimento, ele reconhece o seguinte: o meu pecado não começou agora. Eu nasci na iniquidade. Em pecado me concebeu minha mãe. Os nossos filhos não nascem neutros, como a maioria das pessoas da nossa cultura diz. Ah, eles são anjinhos, eles... Não. Eles já nascem desesperadamente corruptos. E, gente, não é difícil a gente perceber isso, né? Eu sempre falo... A nossa cultura, ela é... assim, ela vive num mundo paralelo, parece. Porque crianças nascem neutras, é muito simples, é só você olhar o seguinte: algum pai já ensinou seu filho a pecar? Filho, eu vou te ensinar como você tem que agir quando o amiguinho pegar o seu brinquedinho. Você arranca da mão dele e belisca ele, empurra ele. Algum pai ensina isso pro seu filho? E o filho faz isso desde quando, gente? Desde sempre. Antes de começar a falar, ele já está fazendo isso. Porque esse é o coração humano. Quer ver outra coisa que a gente poderia colocar? Crianças, normalmente, elas têm o maior prazer de sentar para a gente ler a Bíblia e orar? Nossa, papai, você não vai acreditar o que eu acordei com vontade de fazer hoje. Vamos fazer culto doméstico, mas não pode ser assim 10 minutos não. Eu quero um culto de 2 horas hoje. Não é assim. O coração não é inclinado para as coisas santas. O dia que você chegar e falar assim, ó, você tem a prática de fazer... Ah, hoje a gente está meio cansado, não vamos fazer hoje não, o que você acha? É assim. A inclinação do coração humano, espiritualmente e moralmente falando, é contrária à vontade de Deus. Romanos 8, 7 e 8. Olha só, a mentalidade carnal é contrária à lei de Deus. E aqui quando a Bíblia fala da carne, ela está falando do nosso coração natural. Como que funciona o nosso coração naturalmente? É contrário à lei de Deus, não tem prazer na lei de Deus, não quer saber da lei de Deus. Essa é a condição natural do homem. João 8,34. Aquele que comete pecado é escravo do pecado. A gente já nasce nessa condição. E aqui, escravo do pecado significa o seguinte: a minha vontade está presa a isso. Eu estou amarrado a isso. Eu não consigo me desvencilhar disso. E, gente, não é difícil a gente perceber isso. Eu sempre brinco falando o seguinte: a gente tem liberdade, não é escravo, então fala o seguinte: escolha ficar 1 mês sem dar nenhuma resposta atravessada para ninguém. A gente não consegue. A gente não consegue nem perseverar num regime. Não, quantas vezes, gente? Não, a partir de hoje, eu estou muito viciado em telas. A partir de amanhã, eu vou... Dura 2 dias. Esses somos nós. Essa é a nossa inclinação natural. E Gálatas 5, 19 a 21. Semelhantes a essa. Esse é o texto que depois vai falar do fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é o que o Espírito de Deus produz em nós depois que ele passa a habitar em nós. Mas antes dele habitar em nós, quais são as obras da carne? O que a carne produz naturalmente? Não tem nada de bom nessa lista. É só coisa ruim. Essa é a inclinação natural do nosso coração. Depois que o pecado entrou no mundo, nós nascemos em pecado. E isso daí não é só um assim... a gente precisa melhorar, né? Não, é uma situação desesperadora mesmo. E mais uma vez, é só você olhar para a nossa cultura, gente. A tecnologia avança. Como pessoa, o ser humano vai melhorando junto? Os problemas da humanidade são os mesmos problemas desde sempre. E aí, à medida que a tecnologia vai avançando, gera preocupação, porque agora o ser humano consegue
construir armas que destroem uma cidade inteira. Essa é a condição do ser humano. Após a queda, isso não afeta só a nossa vontade. E aqui, então, quando a gente fala assim de escravo do pecado, a gente está falando assim, a nossa vontade, ela é dominada por, por, pelos nossos desejos maus. Não só isso, mas após a queda, isso daí não envolve só o que a gente faz de certo e errado, mas também envolve a nossa relação com Deus. Então, após a queda, a nossa rebelião contra Deus também é total. Não há em nós prazer na santidade e na submissão a Deus. Pode falar, Leandro. E não é o caso, né? É só a gente olhar para a nossa vida. Você não é culpado? A questão, gente, essa é a nossa condição diante de Deus. Não há prazer em Deus. A nossa rebelião contra Deus faz com que a gente não tenha, eu não tenho prazer nem na santidade e nem nas coisas de Deus. Vamos para a realidade mais uma vez. Gente, quão fácil é a gente deixar o culto ao Senhor de lado, não é verdade? O que te atrai mais? Um churrasco ou estar com os irmãos cultuando, cantando, orando e ouvindo a palavra de Deus? Churrascão, né? Você sabe que o churrasco não é o mais importante. Mas o que te dá mais prazer e o que te atrai mais? Não é natural a nós. O prazer nas coisas de Deus. Isso não diz respeito só ao certo e ao errado, mas também diz respeito à pessoa de Deus e o nosso relacionamento com Ele. Quão fácil nós deixamos de lado o culto ao Senhor. Quão fácil nós deixamos de lado a nossa vida devocional. O que te atrai mais? Ficar 2 horas assistindo Netflix, qualquer coisa? Ou gastar 10 minutos lendo a Bíblia e orando? Olha, porque as possibilidades de pecar aumentam. Porque, porque o problema, gente, não é falta de tecnologia, não é falta de entendimento. O problema está no nosso coração. É mais profundo. E com certeza, vai facilitando. Antigamente, para você conversar com alguém, você tinha que ir lá. Aí depois surgiu o telefone. Agora, você se tranca lá no banheiro e troca mensagem com quem você quiser. E isso vai coração do homem. Então, o ponto aqui é a gente pensar na situação do homem. Com relação a Deus, o ser humano não tem prazer em Deus, e Romanos 1, 21 a 23 é aquele texto que diz o seguinte, que o homem natural rejeita Deus e cria para si deuses segundo a sua imagem e faz imagens para adorar. Porque a condição do ser humano é a seguinte, eu não só não quero Deus, como eu coloco outras coisas no lugar de Deus. A idolatria é um pecado, como todos os seres humanos são espirituais, no fim todo mundo tem algum Deus. Todo mundo tem. E se eu não adoro o Deus verdadeiro, eu vou adorar algum Deus. Nem que esse Deus seja o meu trabalho, nem que esse Deus seja o dinheiro, a minha carreira profissional. Olha lá que coisinha linda. Fofíssimo pecador. Continua sendo fofinho. Mas, brincadeira, viu, gente? Mas na verdade não é tão brincadeira assim, mas fecha parênteses. Mas isso está em nós. Quão facilmente nós consideramos outras coisas mais importantes do que Deus? Quantas vezes nós trocamos a Deus por bobagem? Mas nós trocamos. Esse é o coração do homem. Tendente ao mal, ao pecado, à idolatria, à rejeição a Deus. Isso é o que nós somos. Pode falar, Fábio.
E cuidar pra falar Corinthians, que senão os corintianos... Tô brincando. Mas isso é verdade. Gente, uma boa maneira de você identificar, na prática, qual é o Deus da sua vida. A pergunta é, onde você gasta a maior parte do seu tempo? Os seus pensamentos são preenchidos principalmente com o quê? Quando você tem tempo livre, você vai fazer o quê? O que te deixa bravo? O que te deixa com medo? A resposta que você dá para essas perguntas vão revelar quem é o Deus do seu coração. E, infelizmente, boa parte das vezes, não é o Senhor. Porque a tendência natural nossa não é ser. Pode falar. O que é intocável na sua vida? Não pode, mas não mexe no meu o quê? Gente, tudo isso é a tendência do nosso coração. É não buscar a Deus genuinamente e colocar outras coisas no lugar de Deus. E a realidade do nosso coração é tão desesperadora que, a menos que Deus quebre a nossa resistência, a gente não vai querer nunca Deus. E o texto de Atos, capítulo 9, é um bom texto porque é o chamado de Paulo. A pergunta é o seguinte: foi Paulo que se quebrantou ou foi Deus que quebrantou Paulo? E quando a gente vai para toda a história da Bíblia, nós não somos diferentes de Paulo. A condição natural, talvez você nunca tenha matado nenhum cristão. Acredito que ninguém aqui fez isso. Mas a condição do nosso coração é muito parecida com isso. E a menos que Deus quebre a nossa resistência, a gente continua resistente. É verdade que Deus faz isso em algumas pessoas mais novas, mais velhas, mas é Deus que quebra a nossa resistência. Como o seu Gonçalo acabou de comentar aqui, quem que fez a obra? É o Senhor. Se não é Deus tocando no nosso coração e quebrando, não vai. Porque a tendência natural do nosso coração não é que o homem está doentezinho, com o nariz escorrendo, mas ainda está mais... Não, está morto, acabado, afundado. Vamos lá, vamos para frente. Além disso, tudo que o homem faz sem Deus, e preste atenção nisso, isso daqui é uma coisa importante. Tudo que o homem sem Deus faz é pecado. Sem Deus e sem o agir de Deus, tudo o que as pessoas no nosso mundo fazem é pecaminoso. E talvez você olhe, não, Júlio, mas quantas pessoas eu conheço que são ateus e que fazem muitas coisas boas? É verdade, mas a gente tem que se lembrar de uma coisa. Obediência de verdade é você não só fazer o que é certo, mas fazer o certo pelo motivo certo. Vou dar o exemplo que eu sempre gosto de dar para você entender. Pensa que você chega no seu filho e fala assim: filho, vai arrumar o seu quarto, por favor. Então lá, seu quarto, uma bagunça, tá um chiqueiro lá, vai arrumar. Aí fala: não, mãe, não vou. Filho, tô mandando, vai arrumar. Não, mãe, eu não vou, não quero, quero assistir televisão, não vou agora. Filho, eu estou mandando. Filho, se você não for, eu vou fazer isso. Você tá entendendo? Acabou, você não tem opção, vai agora. Aí o seu filho sai pisando firme e fala: fecha o quarto bravo e arruma o quarto. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Ele obedeceu de coração? É uma obediência genuína? Não é, né? Porque obediência não tem a ver só com o que você faz, mas tem a ver com qual é o seu coração ao fazer aquilo. A obediência verdadeira é quando ela é externa e também interna, e fruto de um coração obediente. O homem sem Deus, ele pode até fazer o que é certo, mas ele nunca vai fazer pelo motivo certo. Nós devemos fazer todas as coisas por quê? Porque Deus é o Deus que nos dá vida e Ele deseja que nós vivamos assim, assim, assim. Eu faço para a glória de Deus. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O homem sem Deus nunca vai fazer nada para a glória de Deus. Ele nem está pensando em Deus. Deus é quem dá para ele vida, saúde e condições. E ele olha para Deus e fala: eu não estou nem aí para você que me deu tudo isso. E é por isso que sem Deus, o ser humano até faz coisas exteriormente corretas, mas nunca algo que de fato é correto diante de Deus, porque o coração dele nunca vai estar no Senhor. Essa é a situação do homem longe de Deus, e aqui é mais uma coisa muito importante. Meus irmãos, fazer o que é certo não é só uma questão externa, mas é uma questão de coração. E aqui uma palavrinha aos pais. O nosso foco e a nossa preocupação não pode ser o comportamento dos nossos filhos. Tem que ser o coração dos nossos filhos. Porque se você forçar bastante, e dependendo do quão manipulador você conseguir ser, você consegue até manipular o comportamento dele, para ele fazer o que você quer que ele faça. Mas se você só tratar o comportamento,
Quando ele crescer e você não estiver mais lá do lado dele, ele vai fazer tudo de errado. O nosso foco tem que ser o coração, porque no fim o que importa é o coração da pessoa diante do Senhor. E sem Deus, ninguém nunca está com o coração correto diante de Deus. Eu lembro uma ilustração que eu vi sobre isso daqui que eu achei interessante. Pense numa mãe que ficou viúva com os filhos pequenos, e aí ela batalhou demais para criar os filhos, e em meio a muita luta, muito sofrimento, ela cria os 3 filhos que ela tinha, consegue dar uma boa educação para essas crianças, as crianças crescem, todos eles arrumam bons empregos, ficam ricos, e depois que eles ficam ricos, eles se mudam, e eles conversam, liga uma vez por ano para a mãe dele no Natal, só para dar Feliz Natal para a mãe, mas a mãe está passando necessidade, e os filhos estão lá, desfrutando de tudo que eles receberam da mãe, desprezando a mãe. E eles vivem vidas decentes, não faz nada de errado, mas despreza a mãe deles. Pergunto para vocês, está certo isso? A humanidade faz isso com Deus. Recebe tudo de Deus, tudo. Inclusive a respiração de cada dia. E eles ignoram ao Senhor. E é por isso que aquele seu vizinho, aquele seu primo, aquele seu tio, que vive uma vida correta, mas despreza a Deus, ele continua numa situação desesperadora de pecado. Porque ele está ignorando e desprezando aquele que é quem dá tudo para ele. Isso está errado diante do Senhor. Pode falar. É isso aí. Gente, ó, então, tô terminando aqui, eu acho que esse é o meu último ponto. Uma vez que essa é a condição do homem, contra Deus, escravo do pecado e etc., o homem é totalmente incapaz de enxergar a sua condição e desejar mudança. Uma outra coisa que o pecado faz conosco, que é terrível, é nós ficamos cegos. E o ser humano vive essa realidade e ele não consegue enxergar. Como a gente leu, o coração do homem é enganoso. Então ele não consegue enxergar essa condição desesperadora que ele está, e ele ainda acha que está bem, e ele não consegue nem desejar mudança. Quem dirá mudar? Mas essa é a condição do homem. Por mais que nós falemos, o homem natural jamais vai querer sair dessa situação, porque ele tá fundado nos seus pecados. A mentalidade dele é contrária à mentalidade espiritual. É o que a Bíblia vai dizer. O estado natural do homem é de morte espiritual. Efésios 2:1, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. 2 Coríntios 4, esse aqui é um texto interessante, porque ele vai dizer o seguinte, que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque elas são discernidas espiritualmente. Quando fala espiritualmente, está falando a partir da ação do Espírito de Deus em nós. Então, a menos que o Espírito de Deus em nós nos dê discernimento, nós não conseguimos entender. E aí, gente, a pergunta que eu faço é a seguinte, como que um homem desse vai querer Deus? Se essa é a condição natural do homem, como que naturalmente a pessoa vai falar, ai, tudo que eu quero é Jesus? Não vai falar nunca. A menos que haja uma intervenção de Deus no ser humano. O ser humano nunca vai querer saber de Deus. Essa é a condição do homem. E por fim, a nossa rebelião contra Deus, não vou ler os textos, mas a nossa rebelião contra Deus, por estarmos nesse estado de depravação, de miséria, etc., e Deus ser um Deus justo, o que nós merecemos de Deus é punição eterna, é o inferno. Essa é a condição do homem e é isso que o homem merece da parte de Deus. Por toda a depravação e por todos os seus pecados e por todo o seu desprezo para com Deus a sua vida inteira. E, embora essa seja a nossa condição, a gente não consegue enxergar isso. E a menos que haja uma intervenção divina, nós jamais mudaremos. Os remonstrantes lá na Holanda, eles chegaram para o ponto seguinte, não, o ser humano, assim, ó, ele tem coisas ruins dentro dele, mas ainda há muita coisa boa nele. E o ser humano tem condições de, inclusive, querer a Deus, se reformar. É tudo uma questão de vontade. A vontade do ser humano é livre. E a palavra que é comum a gente usar é, o ser humano tem livre-arbítrio para escolher o que ele quer fazer da vida dele, para o bem ou para o mal. A pergunta é a seguinte, quando a gente lê esses textos bíblicos, o ser humano tem livre-arbítrio? Não tem, né? A gente tem liberdade de escolha? A gente escolhe algumas coisas, é verdade. Mas uma vontade, livre-arbítrio significa o seguinte, eu sou livre para escolher entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, se eu quero a Deus ou não quero a Deus. O ser humano tem isso, gente? Naturalmente? Ele por ele mesmo tem isso? A Bíblia vai dizer que não.
Morto? Nós estávamos mortos nos nossos pecados. Morto não escolhe nada, morto está morto. A mentalidade da carne, ela é contrária à lei de Deus. O texto que a gente leu. Como é que vai ter livre-arbítrio? Como é que pode escolher? Não, a mente dele não quer saber das coisas de Deus. A vontade dele está escravizada pelo mal, está presa no mal. Então, o ser humano não tem livre-arbítrio. O ser humano natural. O jeito que a gente... Não. A gente tem uma liberdade de escolha, a gente usa o termo livre agência, ou seja, a gente tem liberdade para escolher, mas as nossas escolhas sempre vão estar direcionadas pela maldade do nosso coração. Então é mais ou menos o seguinte, sem Deus eu escolho se eu vou fazer errado aqui, mas errado eu vou fazer de algum jeito. Eu não posso escolher entre, não, eu vou fazer aqui ou vou buscar ao Senhor, não. Por mim mesmo eu nunca vou querer isso. A vontade do homem não é livre, ela é escravizada pela própria depravação dele. É isso que significa depravação total. E a gente não consegue se reformar e se mudar nunca. Esse é o nosso estado natural. A menos que haja uma intervenção de fora, e é por isso que são 5 pontos. Esse daqui é só o primeiro. Se ficasse só no primeiro ponto, gente, você podia ir para casa chorar o resto da vida esperando o inferno. Porque essa é a nossa condição. Mas graças a Deus, Deus, sendo essa a condição do homem, ele fez um plano para nos alcançar e intervir com a sua graça em nossa vida. E a gente vai falar mais disso para frente. Mas por hora, sem Deus, a gente não quer saber de Deus, a gente não entende de Deus, a gente não é livre para escolher a Deus, não. Não somos. Esse é o nosso estado natural. E aqui, gente, para terminar, eu quero colocar então algumas aplicações. São 10 horas, mais 10 minutos aí para eu fazer minhas aplicações. Mas, diante dessa realidade, o que entender que o homem é tudo isso daqui muda na nossa vida? Quais são as implicações de crer no que a Bíblia diz sobre o estado natural do homem? Algumas aplicações, vou fazer aplicações pessoais, familiares e aplicações para a igreja. Aplicação pessoal. Primeiro, gente, a raiz de todos os nossos problemas é o nosso coração mau. A gente tem que parar com esse negócio de ficar colocando a culpa. Porque eu fui traumatizado na infância. Porque os meus pais, quando eu era criança, não sei o quê. Porque o meu marido. Porque a minha esposa. Porque os meus filhos. Para com isso. Entenda o seguinte, o seu problema é o seu coração. E no nosso coração mau, a gente tem a tendência de sempre arrumar um culpado que não é a gente. Para as coisas erradas que nós fazemos. Não, se você vivesse a minha vida, você entenderia. Eu sei que é duro a gente dizer isso. Mas a raiz dos nossos problemas é o nosso próprio coração. Mas ao mesmo tempo que é duro ouvir isso, também é libertador, porque significa o seguinte, em Cristo ele pode mudar o nosso coração. Não é o meu passado, mas eu fui criado assim, louvado seja Deus, porque isso não determina a sua vida. Mas eu sempre fui assim desde que eu nasci. Mas Deus pode mudar o seu coração. A raiz de todos os seus problemas não é falta de dinheiro, não é porque o meu pai... Não, é o seu próprio coração. Essa é uma primeira implicação disso. A gente deveria parar de... Pensa aí, quais são as dificuldades e as coisas que você sabe que você precisa mudar? Normalmente, você atribui isso a você mesmo? Ou você joga a culpa em alguém? A raiz dos nossos problemas, gente, é o nosso próprio coração. Segunda aplicação pessoal. Antes de passar, nós vivemos, nesse ponto, gente, nós vivemos em uma cultura, não sei se você percebe isso, mas nós vivemos em uma cultura sem pecado aqui, entre aspas. E o que isso significa? A nossa cultura trata os pecadores como doentes ou como vítimas da sociedade. O cara rouba, estupra, mata, é porque, olha o jeito que ele foi criado, coitado. A gente tem que dar uma chance. Como se, isso não vem dele. Hoje, alguns casos que eu já peguei em gabinete pastoral. O cara que ele não conseguia ficar sem ter relações sexuais nem uma semana, cada semana com uma pessoa diferente, e ele passava no psiquiatra, tomava uma medicação porque o psiquiatra disse que ele tinha uma doença lá, que sei lá, tinha uma doença lá para isso. Percebe? Não é o coração mau, ele é doente, coitado. Quantas crianças são tratadas como doentes e a criança começa a tomar medicação com 3, 4 anos? Porque, vocês estão percebendo? Nós vivemos essa sociedade. Se você for para um psicólogo com algum tipo de problema, gente, nenhum psicólogo vai falar para você, olha, você tem um coração que precisa mudar. A não ser que seja um cara crente. E aí o que ele vai fazer com você não vai ser psicologia, vai ser aconselhamento pastoral. Mas nós vivemos em uma sociedade onde
A raiz dos problemas não é mais a gente. Não é mais o nosso próprio coração. Ou a gente é doente, ou a gente é vítima. E coitado dos pais, viu? Porque todo mundo coloca a culpa nos meus pais. Porque os meus pais... Para com isso. A culpa é sua. Você é assim porque você é assim. Porque o seu coração é mau. E ao mesmo tempo que é duro ouvir isso, isso é libertador, porque em Cristo, Ele veio para tratar o nosso coração mal. Independente da nossa criação, independente das coisas boas e ruins que eu vivi na vida, independente dos meus traumas, Cristo Jesus veio para tratar o nosso coração e há esperança para qualquer pecador. Louvado seja o Senhor por isso. A raiz dos problemas é o nosso próprio coração. 2, você precisa de um Salvador. Quando a gente estuda a nossa condição natural, só tem uma conclusão. Ou alguém me salva, ou alguém me ajuda, ou eu estou perdido. Eu, por mim mesmo, não dou conta. E é por isso que a Bíblia vai dizer que a lei nos leva a Cristo. Porque quando a gente começa a estudar a lei de Deus e ver a nossa condição diante da lei de Deus, a gente chega à seguinte conclusão: eu estou falido em mim mesmo. E entenda isso. Se você ainda não tem um compromisso de verdade com Jesus, você está perdido sozinho. Essa é a sua condição sozinho. Se você ficar por conta, você está lascado. Nós precisamos de um Salvador. E a boa notícia é que o Salvador foi enviado por Deus. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E esse Salvador não só nos perdoa dos nossos pecados, mas quando nós nos rendemos a Jesus de coração, Ele derrama sobre nós o Espírito dEle, que começa a nos dar forças para tratar o nosso coração mal. O coração continua sendo mal, mas agora atua uma outra força dentro de nós, o Espírito de Deus. E esse Espírito vai guerreando contra a nossa carne e nos moldando segundo a imagem de Deus. Só há esperança para nós, gente, em Cristo Jesus, nosso Salvador. Essa é a nossa esperança, Cristo Jesus. Além disso, se você já é salvo, meu querido, você deveria amar ao Senhor, se alegrar no Senhor, adorar ao Senhor. Assim, ó, por que nós nos reunimos de domingo para cultuar o Senhor? Porque Ele nos salvou. Olha a minha condição. E Ele veio até mim. Isso daqui deveria encher o nosso coração de prazer em adorar ao Senhor, em cantar ao Senhor, em estar diante do Senhor. O culto que nós prestamos a Deus é em resposta a todo o amor dEle por nós. E deveria ser assim. Então, uma consequência de entender o nosso estado de depravação e automaticamente entender como é grande a obra de Jesus na cruz, puxa, eu quero buscar esse Deus, eu quero adorar a esse Deus. Eu preciso dele na minha vida. Então, se você é salvo, ame, alegre-se e adore o Senhor. Tudo que eu faço de bom vem dele. E por isso que isso daí deveria encher o meu coração de amor, gratidão e culto ao meu Deus. O tipo de culto que você presta, preste atenção nisso, é um reflexo do seu coração. O tipo de culto que nós prestamos ao Senhor, a qualidade do culto que nós prestamos ao Senhor, não só se eu priorizo estar aqui ou não, mas enquanto estou aqui, o quanto eu de fato estou aqui, isso é um reflexo do nosso coração diante do Senhor. Outra implicação para as nossas vidas: seja compassivo com aqueles que pecam contra você. Porque Deus é compassivo com você. Quando a gente entende quem eu sou e como Deus me trata, isso deve moldar a maneira como eu trato aqueles que pecam contra mim. Porque ninguém nunca vai ser tão mal com você, no mesmo tanto que você é mal contra o Senhor. Isso deveria moldar também os nossos relacionamentos. Além disso, dependa do Senhor e não do seu próprio entendimento. Cuidado com isso. Se eu entendo o meu estado de depravação, uma conclusão é: eu não posso ouvir meu coração nunca. Eu tenho que ouvir o Senhor. E qual que é uma implicação de dependência do Senhor? Vida devocional. Todos os dias eu leio a Bíblia e oro, porque eu preciso desse Deus, porque se eu ficar por conta, misericórdia, eu estou perdido. Quando eu entendo depravação total, uma implicação disso é eu priorizar a vida devocional. Além disso, dependa do Senhor e não da sabedoria humana. Cuidado com os conselhos que você ouve por aí. Cuidado com os que os especialistas dizem. Cuidado, não, continua sendo sabedoria humana, mesmo que o cara tenha um pós-doutorado. Dependa do Senhor e não da sabedoria humana, porque lembre-se disso, um pós-doutor sem Deus, ele faz todo o estudo dele a partir de um coração corrupto. E não é que ele não vai chegar em nada de bom, mas tudo que ele produzir sempre vai estar infectado pela depravação do coração dele. Então, cuidado. Dependa do Senhor, da sabedoria do Senhor, das verdades do Senhor, e não da sabedoria humana. Essas são algumas aplicações pessoais. Aplicações familiares. E olha só o meu tempo indo, mas eu vou terminar, não tem problema não. Aplicações familiares, para você que é pai. Seu filho é um pecador.
E se você deixar ele por conta, ele vai se destruir e vai te envergonhar. Se você deixar o seu filho por conta e não chegar junto nele, você está entregando ele para o coração corrupto dele. Isso não vai terminar bom. E esses versículos aí eu quero ler. Vamos ler rapidinho. Eu sei que está tarde, mas vamos lá. Provérbios 22, 15. Ó, deixa que eu leia aqui que eu... Como a Bíblia enfatiza isso, e eu sempre enfatizo isso, gente, porque se tem uma coisa que na nossa cultura está deturpado é essa questão da criação de filhos. Porque na nossa cultura é assim, a criança é um anjinho, é só você dar os estímulos corretos. Olha só o que a Bíblia diz. Provérbios 22, 15. A tolice está ligada ao coração da criança. E a tolice aqui no livro de Provérbios é a rebeldia contra Deus e as verdades de Deus. Está ligado ao coração da criança, mas a vara da disciplina vai afastar dela. Se você não chegar junto, é o que a Bíblia está dizendo. Você está entregando a criança ao coração mau dela, que é um coração que não quer saber das coisas de Deus. Não quer saber do caminho correto. Olha só Provérbios 23, 14. 13 e 14. Não deixe a criança sem disciplina. Porque se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Você a castiga com a vara e livrará a alma dela do inferno. Olha esse texto. Gente, são textos pesados. Mas por que esses textos estão aqui? Porque a condição natural do coração humano é terrível. E se você deixar ela entregue ao seu próprio coração, é o que a gente vê na nossa sociedade. Ó. Gente, quem trabalha na área da educação, eu nunca vi um professor feliz no nosso tempo, que tem o maior prazer de ser professor. Não tem mais. Porque nós vivemos em uma cultura onde as crianças estão entregues ao seu próprio coração e misericórdia. Nós estamos criando pequenos monstros, essa é a verdade. E olha só Provérbios 29, 15. Só mais esse texto. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. A vara e a disciplina dá sabedoria. Pera aí, seu Gonçalo, deixa eu terminar aqui, senão eu não vou conseguir terminar a aula. Só um minutinho. Mas olha só o que a Bíblia está dizendo, enfatizando isso. A gente precisa, o coração deles é mau. A gente não pode deixar eles entregues ao coração deles. O que a gente ouve na nossa cultura, se você ficar reprimindo a criança, coitadinha dela. É claro que nós não devemos punir nossos filhos, espancar eles, não tem nada a ver com isso. Mas é amorosamente estar levando os nossos filhos com disciplina, com amor, com firmeza. Porque a criança entregue a si mesma. Ela não só se destrói, mas como... E, gente, ó, só mais um parênteses. Sabe por que antigamente as pessoas tinham 10 filhos e hoje em dia você tem 2 e não quer mais? Porque como na nossa cultura nós não criamos filhos mais com firmeza e com amor, com disciplina, mas com amor aqui, gente, isso daqui não é sinônimo de ira, de raiva, nada disso. Com amor, mas com firmeza. Ninguém aguenta. Você não aguenta ficar com 2 crianças. Você não aguenta ficar com uma nenhuma criança. Você não aguenta ficar com 2. Por quê? Porque misericórdia. Se não chegar junto, o coração da criança é corrupto. É o que a Bíblia vai dizer. E se você deixar isso daí, gente, com o tempo, vai ficando cada vez pior. Deixa eu terminar aqui, ó. E lembre-se disso, o problema dos nossos filhos não é mental, não é emocional, é espiritual, é moral, é a rebeldia do coração. Por fim, mais 2 coisas. Quando nós entendemos isso, precisamos priorizar culto doméstico, nós precisamos de Deus na nossa família. Olha o nosso estado. Nós precisamos da palavra de Deus, da oração, nós precisamos de Deus agindo na nossa vida. E por fim, nós precisamos priorizar estar em comunhão com os nossos irmãos. Estar convivendo com outras pessoas, porque inclusive a igreja é uma maneira de Deus nos guardar de nós mesmos. Porque quando você está convivendo com outras pessoas, prestando contas, você pensa mais antes de fazer as coisas. E a comunhão, ela também é muito importante para nos manter dentro do caminho do Senhor. Então aqui algumas aplicações familiares, e para terminar eu só quero falar mais uma aplicação para a igreja. Uma das coisas que você vai perceber aqui na nossa igreja, que é fruto desse entendimento. Porque na nossa igreja, e em igrejas presbiterianas de maneira geral, você nunca vai ter, ou você pode ter uma vez ou outra, não é que isso seja completamente errado, mas você não vai ter uma ênfase tipo assim, quando o pastor vai pregar, você coloca uma musiquinha de fundo, e aí o pastor começa a mudar o tom de voz,
e aí ele começa a falar algumas coisas que emocionam, e no final ele faz um apelo e chama todo mundo lá na frente. Por que a gente não tem isso na igreja? Porque a gente entende o seguinte: as pessoas, o problema delas não é que elas precisam se emocionar. Eu não vou usar técnicas manipulatórias para forçar as pessoas a fazer o que eu quero que elas façam. Porque senão, quando eu faço isso e eu enfatizo isso, você pode até ter uma igreja cheia de gente, mas é cheia de gente que não tem compromisso com o Senhor. Como nós cremos que o coração do homem é corrupto, e a não ser que Deus toque no coração e mude, nunca vai mudar nada, a grande ênfase sempre vai ser pregação e oração. Porque é Deus que faz. E quando Deus quiser chamar alguém, não precisa chamar na frente, não precisa colocar musiquinha de fundo, não precisa de nada, Deus faz. O nosso papel é ser fiel, pregar e orar. E de resto é o Senhor quem faz e é o Senhor quem chama as pessoas. Então essa daqui é também uma implicação de como nós fazemos a igreja, de como nós desenvolvemos a obra da igreja. Muito mais focada não na manipulação de pessoas, mas na pregação fiel da palavra e na oração, porque é Deus quem está tocando e agindo nos corações. Amém, gente? Meu tempo acabou faz tempo. Fala, seu Gonçalo. É. O pecado nunca traz coisa boa. Embora ele prometa a vida, mas sempre entrega a morte. Vamos orar, gente? Fechando aqui o nosso tempo juntos. Senhor, obrigado por esse tempo que nós podemos ter aqui meditando nessas realidades espirituais. E hoje nós meditamos sobre a condição natural do nosso coração, que não é bonita, Deus, é terrível. Mas obrigado por Cristo Jesus, o nosso Senhor, que mesmo conhecendo toda a nossa corrupção, se dispôs a vir aqui morrer por nós e pagar pelos nossos pecados naquela cruz. E o Senhor derrama o teu Espírito sobre nós para que nós sejamos novas pessoas, não na nossa força, mas na força do Senhor. E a nossa oração é que o Senhor esteja trabalhando em nós, Deus, e colocando no nosso coração a cada dia senso de dependência e de amor ao Senhor. E nos ajude, Deus, a não sermos levados pelas ideias da nossa cultura, mas sempre termos nossa mente cativa à tua palavra, servindo ao Senhor de coração e buscando, Deus, a tua orientação para vivermos as nossas vidas. É a nossa oração que no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém.